Então, vamos iniciar preparando a minha máquina para o quilting. Primeira coisa que eu quero ter certeza é que minha agulha está centralizada. E para isso eu venho no meu ponto 3, que é o ponto centralizado da minha máquina. Depois disso, eu quero aumentar o tamanho do meu ponto. Normalmente o meu ponto 3 está em 2,5, mas eu quero deixar ele em 3,5 ou 4, que fica um ponto mais espaçado e fica com mais cara de quilting. Eu acho que o quilting mais espaçado, ele sempre dá um charme a mais à sua peça. Agora eu vou escolher a minha linha e no meu caso eu vou usar a mesma linha para a bobina e para o topo do meu tecido. E agora sim, eu estou pronta para vir com o meu trabalho de quilting. Eu vou iniciar bem do centro e a primeira coisa que eu vou fazer é pescar o meu fio da bobina, porque eu quero os dois para o topo, para eu conseguir fazer o acabamento perfeito. Então eu vou posicionar o meu pezinho bem no centro do meu trabalho, vou segurar a linha do topo, vou abaixar minha agulha e vou levantar segurando a linha do topo, que nem eu estou fazendo agora. Quando eu faço isso, eu pesco a linha lá de baixo, e daí é só puxar para cima. Eu vou puxar de modo que eu fique com a linha da bobina e do topo com uma margem suficiente para depois eu fazer um acabamento. E assim que eu tiver um fio suficiente, eu vou colocar as duas lá para trás e vou de novo abaixar a minha agulha bem no centro do meu trabalho. Agora eu vou escolher, eu já sei qual é a minha lateralidade e você já deve saber a sua também, porque você treinou. Então eu vou começar mudando a posição dos alfinetes. Eu primeiro vou fazer com que esse alfinete que eu tinha prendido aqui no meio venha mais para a ponta, porque eu vou iniciar fazendo quilting nas minhas pétalas grandes. Então esse alfinete aqui no meio ia me atrapalhar, este outro vai continuar ali. E eu vou começar costurando bem devagar em cima do meu desenho. Antes de chegar aqui, eu vou colocar esse alfinete um pouquinho mais para a ponta, para ele não ficar tão próximo da onde eu preciso costurar. Na hora que eu chegar bem no finalzinho, com a minha agulha abaixada, eu levanto meu pezinho e vou rotacionar para vir por este lado aqui. E este alfinete aqui também vai me atrapalhar, então eu já vou modificar ele de lugar também, trazer ele um pouco mais para cima. E agora eu vou costurar somente metade dessa pétala, eu vou costurar até o encontro das costuras. Chegando ali, eu paro com a minha agulha abaixada e eu vou dar arremate neste meu fio inicial. Para fazer isso, eu vou dar um duplo nó com o fio da bobina e o fio do topo, que eu tinha deixado os dois para cima. E depois que eu der o duplo nó, eu vou enfiar esses dois fios numa agulha e vou esconder entre as camadas de tecido e de manta. E para fazer isso, eu vou usar a minha agulha de cego. Como ela tem essa fenda, eu só preciso encaixar que o meu fio entra na agulha e fica mais fácil, eu não preciso ficar colocando o fio na agulha. Então eu vou entrar exatamente aonde eu dei o duplo nó, vou correr com a minha agulha e vou sair. Só que antes de puxar o fio, eu vou checar para ver se eu não passei a agulha para o lado de cá. Como eu não passei, eu posso puxar este fio e cortar esse excesso. Quando eu faço isso, este meu fio ficou muito bem preso. Primeiro, porque eu dei o duplo nó. Segundo, porque eu corri entre a trama do tecido e a camada de manta. Então, quando eu tiver que lavar este quilting, ele nunca vai se desfazer. Agora sim, eu vou continuar voltando até o centro. Cheguei no centro, eu vou parar, vou reposicionar esse alfinete, porque agora eu vou fazer esta outra pétala. Notem que eu estou primeiro fazendo as pétalas grandes do meu desenho. Depois que eu fizer as 4 pétalas grandes, eu vou fazer as pétalas pequenas. Novamente cheguei no centro, vou fazer a pétala de cá, então vou mudar a posição deste alfinete também. Você só precisa ir mudando a posição dos alfinetes para não fazer com que o teu pezinho de máquina bata nos alfinetes.
E agora eu vou fazer a última pétala. Prontinho, eu cheguei aqui no meio, já fiz as 4 pétalas das diagonais. Agora eu vou de novo posicionar meu alfinete bem aqui na beiradinha e vou fazer esta pétala menor. Já posso tirar meus alfinetes que estão na diagonal e eu não preciso mais deles, porque eu já fiz o quilting e já tá preso aquela parte ali. Só preciso manter as partes externas. Então, feito isso, de novo, é só vir por cima do meu desenho e ir quiltando devagar. Cheguei aqui no centro, eu já terminei, eu já fiz todo o meu desenho que eu tinha programado para fazer. Então eu vou levantar minha agulha e vou puxar para cortar meu fio, tanto da bobina quanto fio do topo, com uma margem de segurança para ter fio para fazer o acabamento, o mesmo acabamento que eu fiz no início do meu quilting. Então eu corto o fio e eu puxo o meu fio da bobina para cima. Quando eu faço essa puxada, o fio do topo eu seguro e puxo para cima, vai formar um elo aqui que é o fio da bobina. Então eu puxo para cima e com isso eu trago os 2 fios para a parte de cima. A ideia é só fazer o duplo nó e esconder este fio. E o meu quilting já está pronto. Agora eu só preciso passar a ferro para tirar o meu desenho. E aqui está. Dá para acreditar que você fez esse bloco temático lindo com esta flor maravilhosa usando 2 pratinhos? Incrível, né? E o avesso da peça também fica maravilhoso. É incrível, é maravilhoso, é fácil e qualquer um pode fazer. A técnica de straight quilting é simplesmente libertadora, porque você não precisa de nada além da sua vontade de aprender a quiltar.